Capítulo 236, Chacal. Autor, Minguil. Tradutor, Blue Spark. Revisor, Loliveira 3. Claro, Zalrai definitivamente não sabia sobre os pensamentos das duas mulheres. No entanto, sob essa atmosfera, ele só podia continuar a pensar em ser íntimo de Laura, então ele deixou a tenda. Naturalmente, esse sentimento havia diminuído. Depois que ele saiu da tenda, Zalrai respirou um pouco de ar fresco e olhou em volta. Ele descobriu que algumas mulheres da tribo do porco já estavam acordadas naquela hora e estavam ocupadas com tarefas no acampamento. Algumas delas se amontoavam para ordenhar os agalis, algumas cuidavam dos cordeiros e outras estavam limpando a bagunça da festa de ontem. Quando elas viram Zalrai sair de sua tenda, elas o saudaram e Zalrai apressadamente as saudou de volta. Alguém teria que dizer que a vida comum de um homem-fera ainda era muito difícil. Tome Spierre e esta tribo como exemplo, eles não tinham escravos, então eles tinham que fazer tudo sozinhos. Além disso, sua principal fonte de renda vinha da venda de agali. A venda de lã era sua fonte secundária. Os produtos de lã dos homens-fera eram famosos no continente. Não só mantinha o calor devido à espessura, mas também era forte e durável. Mais importante, os padrões da superfície tinham características fortes dos homens-fera, dando uma beleza exótica, áspera e misteriosa. Tudo isso o tornou muito popular. No entanto, os produtos de lã não tinham uma linha de produção muito unificada. Em vez disso, foram todos feitos à mão pelos homens-fera usando técnicas transmitidas desde os tempos antigos. Eles os fabricaram de pouco a pouco. Esses produtos de lã de agali não eram suas únicas principais fontes de renda, mas também faziam parte de suas vidas. Zalrai não assistiu às mulheres enquanto elas trabalhavam. Seus olhos estavam voltados para a montaria que Spierre usou, bem como para aqueles cães. Esses cães eram semelhantes a outro tipo de cão do mundo anterior de Zalrai, o mastim. Eles pareciam muito mais ferozes que o mastim, e isso poderia ser atribuído devido a eles serem bestas mágicas. A montaria de Spierre fez Zalrai ainda mais curioso. Eles pareciam parentes do javali e eram realmente grandes. Com base na visão de Zalrai, eles quase pareciam uma versão menor de um elefante. O que é ainda mais raro era que eles eram rápidos. Esta era uma montaria muito boa. Talvez tenha sido devido a eles Spierre bebendo ontem à noite, mas não importa se eram os cães ou o porco, eles não mostraram nenhuma hostilidade em relação a Zalrai. Vários cães até abanaram o rabo diante de Zalrai. Neste momento, a voz de Spierre soou: "Irmão Zalrai, você acordou bem cedo. Você ficou feliz com a bebida de ontem." Zalrai se virou para Spierre. Ele não pôde deixar de mostrar um leve sorriso e disse: "Irmão Spierre, você também não acordou tarde. A noite passada foi a mais feliz desde o meu nascimento. Estou realmente agradecido por sua hospitalidade." Spierre bateu de leve nos ombros de Zalrai e disse: "Irmão Zalrai, você é muito educado. Entreter um amigo é uma honra para nossa raça de homens-fera." Ha 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 ha. Zalrai entendeu que os homens-fera eram simples, mas com relação ao entusiasmo de Spierre quando ele acariciava seu ombro, ele realmente não gostava disso. Balançando o ombro dormente, Zalrai sorriu amargamente quando virou a cabeça para sorrir para Spierre. "Então, irmão Spierre, eu não serei educado com você. Posso lhe dar 25 toneladas de comida, mas o que eu quero em troca são vários agalis e um cachorro. Além disso, seria melhor também conseguir uma montaria. O que você acha?" Spierre sorriu: "Sem problemas. Eu posso lhe dar um cachorro. O porco é uma das nossas bestas de guerra específicas e únicas, então eu não posso lhe dar uma diretamente. Alguns dias atrás, um dos nossos porcos tinha acabado de dar à luz, então eu posso te dar o leitão e 30 agalis. Como isso soa para você?" Quando Spierre terminou de falar, ele assistiu e esperou pela decisão de Zalrai. Ele temia que Zalrai não concordasse, pois achava que a transação significaria uma perda da parte de Zalrai. Zalrai balançou a cabeça: "Irmão Spierre, você é muito educado. Apenas me dê um cachorro, um porco, 2 cobertores de lã e 10 desses agalis. As 25 toneladas de comida são suas." Para Zalrai, isso foi o suficiente. O espaço poderia ganhar 3 bestas mágicas e, além disso,
ganharia 10 agalis e 2 cobertores de lã. Ele também teria que dar apenas 25 toneladas de comida em troca. As coisas que obteve disso lhe renderia várias centenas de moedas de ouro se fossem vendidas no continente. Foi um lucro para ele. Lugar incrível, preço incrível de um tempo do dia a dia corrido e curta, várias viagens pagando pouco. Hotel urbano. Speer não pensou o mesmo e pensou que Zalrai sofreria uma perda. Ele balançou a cabeça e disse apressadamente: Irmão Zalrai, você sofrerá uma perda se fizermos desse jeito. Os homens fera não querem que seus amigos sofram perdas, então você deve aceitar 30 agalis ou mais cobertores de lã. Qualquer coisa que nós fazemos, eu posso dar a você. Rindo, Zalrai deu um tapinha no braço de Speer. Como ele era mais baixo, ele não conseguia alcançar o ombro de Speer e disse: Irmão Speer, você não precisa ser educado. Laura não te disse ontem que a comida foi toda produzida em meu território? Foi plantado por mim, então eu não as comprei. Os investimentos são pequenos. Conseguir 10 agalis já é muito. Eu também não posso deixar você sofrer, certo? Speer olhou para Zalrai com olhos perplexos. Ele deu os tapas com força aos ombros de Zalrai e disse: Irmão Zalrai, a partir de hoje, você é o verdadeiro irmão de mim, Speer. Para ser honesto, é a primeira vez que vejo um humano como você. Já vi muitos humanos antes de você, e muitos deles eram como vampiros. Contudo, você é naturalmente uma pessoa generosa. Eu estou disposto a lhe dar a bandeira de guerra da nossa tribo. Essa não é a bandeira de guerra do fornecedor, mas a bandeira de guerra da amizade. Zalrai ficou perplexo ao perguntar: qual a diferença? Ouvi dizer que muitos grandes comboios obtiveram bandeiras de guerra de tribos de guerra. As bandeiras de guerra não são usadas apenas por tribos de guerra. Speer riu: meu irmão, sua compreensão dos nossos homens-fera é muito pequena. Nós, homens-fera, temos muitos tipos de bandeira de guerra. Existem bandeiras de guerra usadas na guerra, e nós não as entregamos. Afinal, representa a nossa honra. Porém, outro tipo de bandeira será dado a esses comboios de mercantes. Embora as bandeiras de guerra pareçam as mesmas, contanto que alguém seja um homem-fera, eles podem ver a diferença. O terceiro tipo de bandeira de guerra é uma bandeira de guerra da amizade. Esta bandeira de guerra não é usada durante a guerra, mas representa que você obteve a nossa amizade. Uma pessoa com esse tipo de bandeira de guerra, pode-se dizer que você obteve a amizade com um homem-fera. Desde que um homem-fera veja você com esse tipo de bandeira, eles saberão que a pessoa é verdadeiramente um amigo nosso, os homens-fera. Não importa aonde for, ela ganhará o respeito correspondente. Embora nossa tribo do porco de barriga grande seja apenas uma tribo normal e não uma tribo de guerra, contanto que você consiga a nossa bandeira de guerra de amizade, será muito mais seguro do que quando você usar a bandeira de guerra de um mercante. Isto é porque um homem-fera não atacaria seus amigos. Zalrai agora entendia que os homens-fera tinham vários tipos de bandeira de guerra. Ele não foi educado quando sorriu e disse: tudo bem então, irmão. Muito obrigado. Speer sorriu: irmão, você é muito educado. Os homens-fera não precisam de tal educação. Além disso, irmão, você ainda deve prestar atenção. Algum tempo atrás, eu tinha ouvido falar de uma tribo dos chacais aparecendo e desaparecendo. Esse grupo é definitivamente cheio de ladrões e bandidos e nem deveria ser chamado de homem-fera. Você deve ter cuidado com esses companheiros. Zalrai assentiu. Com respeito a esta tribo do chacal, Zalrai sabia deles devido aos registros dos homens-fera que os mencionaram. Esta tribo era mais fria do que a tribo das cobras e era mais astuta que a tribo das raposas. Eles também eram muito mais cruéis do que a tribo dos lobos. Os chacais não eram apenas odiados pelos humanos, mas também pelos outros homens-fera. As pessoas da tribo do chacal eram de uma raça étnica muito especial. Eles não eram tão fortes quanto a tribo do leão, nem tão rápido quanto a tribo do lobo. Falando corretamente, eles também não eram tão espertos quanto a tribo da raposa. Embora eles não tivessem habilidades na extensão dessas três tribos, sua capacidade de sobrevivência era mais forte. A tribo do chacal geralmente vivia nas áreas da pradaria dos homens-fera com as condições mais severas. Para sobreviver, eles só poderiam continuar a lutar, caçar, roubar e matar.
Se não o fizessem, eles morreriam de fome. Não importava a raça que eles enfrentassem, contanto que pensassem que poderiam roubá-los, eles roubariam. Além disso, a tribo do Chacal tinha os caçadores mais destacados. Eles eram unidos, pacientes e tinham um tipo de astúcia diferente que nenhum outro homem-fera tinha. Tudo isso os tornou os mais notórios caçadores da pradaria dos homens-fera, e também os mais impopulares. Os homens-fera não gostavam deles porque eles roubavam implacavelmente. Mercantes humanos não gostavam deles, porque não deixavam ninguém vivo. Enquanto os outros homens-fera poderiam roubá-los, no mínimo eles não matariam você, desde que você não os ofendesse. Isso porque eles precisavam que os mercantes continuassem a transferir grãos e alimentos para a pradaria. No entanto, a tribo do Chacal não seguiu isso. Eles não roubariam apenas as mercadorias, mas também roubariam as vidas dos humanos. Eles até mesmo sequestrariam mercadores humanos, resultando em muitos escravos humanos dentro da pradaria. Muitos mercadores humanos foram sequestrados e mantidos pela tribo do Chacal, depois vendidos. Pode-se dizer que este foi o caminho para sobreviver. Tal raça era inescrupulosa. Outra razão pela qual a tribo do Chacal não era bem-vinda pelos outros homens-fera era devido ao fato de que eles não tinham sua própria bandeira de guerra. Para os homens-fera, bandeiras de guerra mantinham sua honra e os representavam. Por outro lado, a tribo do Chacal tinha sua própria bandeira de guerra. Isso não quer dizer que eles não tinham bandeira de guerra. Na verdade, eles tinham muitas bandeiras de guerra. No entanto, essas bandeiras de guerra não eram deles, mas aquelas que haviam sido arrebatadas de outras raças étnicas. Eles usariam essas bandeiras de guerra como isca. Bandeiras de guerra de tribos de homens-fera mais fracos seriam usadas para atrair mercadores humanos que vinham procurar abrigo em seu acampamento para passar a noite. Eles atacariam naquele momento. Entre todos dos homens-fera, só a tribo do Chacal faria tal coisa. As outras tribos, até mesmo a mais agressiva tribo do lobo ou a astuta tribo da raposa, não fariam isso. Eles tinham sua própria honra e desdenhava-se de tais ações. A tribo do Chacal realmente gostou dessas táticas. Isso porque essas atividades lhes proporcionavam uma renda. Muitos mercantes humanos cairiam nesse tipo de esquema feito pela tribo do Chacal. No final, a tribo do Chacal engoliria os seus bens. E este é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de nos seguir no Castbox, Spotify, TikTok e YouTube. Se inscreva, comente e compartilhe. Isso é muito importante. Fiquem todos com Deus. E até o próximo capítulo.